Nova Trento News. A TV que informa e não controla. Boa tarde. Estamos iniciando a nossa entrevista do dia. De segunda a sexta-feira, sempre com um convidado do Nova Trento News, trazendo muita informação para você, telespectador. Fique com a gente. A entrevista do dia está no ar. A promoção Grandes Prêmios, Grandes Chances Cicobi Cap está de volta. Cada R$50 em cotas vale um cupom para concorrer a uma picape, dezenas de carros, motos, celulares e prêmios em dinheiro. Mas tem mais. Contratou crédito, ganha cupons. Pagou no cartão, ganha cupons. Fez poupança, seguro, investimento, mais cupons. Ou seja, quanto mais você usa o Cicobi, mais chances de ganhar. Grandes Prêmios, Grandes Chances Cicobi Cap. Boa tarde, estamos iniciando agora pelo Nova Trento News, neste dia e neste horário, a nossa entrevista do dia. Programa esse que vai ao ar de segunda a sexta aqui pelo Nova Trento News, sempre com uma entrevista especial para você que acompanha o Nova Trento News. Vamos à entrevista. Ô Sara, tem uma dúvida até muitas vezes por parte dos nossos telespectadores sobre a reabilitação vestibular. Né? Você citou que você atua em várias áreas e também nesta área. O que seria isso, Sara? Então, Hércules, a reabilitação vestibular é uma área da fisioterapia e também de algumas outras áreas que a gente vai tratar os sintomas de tontura, né, a vertigem, o zumbido e também alguns sintomas neurovegetativos, que é a sensação de dormência nas mãos e náusea, enfim. Isso é um combo. Geralmente a pessoa, ela apresenta, o principal sintoma é o zumbido e a tontura. Então é quando ela está em algum local, ela vira a cabeça rápido, fica aquela tontura permanente, ou quando ela vai dirigir, né, o fato de ficar olhando para os dois lados, novamente volta a tontura, ao levantar-se de uma cama, então faz aquele movimento e é uma tontura que persiste. É normal a gente levantar de um local, né? E fica realmente meio tonto, mas é uma tontura permanente junto com o zumbido, junto com algum outro sintoma. Diferente da labirintite? Então, a labirintite, ela também se enquadra nesse caso. A labirintite ela é uma alteração também do sistema vestibular, que se encontra aqui dentro do canal da orelha, do pavilhão auricular, que tem alguns órgãos ali dentro que regulam a nossa posição no espaço, né? Então, que é o labirinto, por exemplo, e aí vem o nome labirintite, que é a inflamação desse canal, desse labirinto. Esse labirinto, ele tem como se fosse uma água, e dentro desse canal, conforme a gente movimenta a nossa cabeça, ele nos posiciona. Então, de olhos fechados, eu posso botar minha cabeça para baixo, eu sei que a minha cabeça está para baixo. Ele faz essa questão, ele nos situa no espaço. A partir do momento que eu tenho uma inflamação, eu tenho uma alteração nesse labirinto, existem cristais, que a gente chama, que ficam posicionados dentro dessa região do labirinto. Conforme eles se movimentam, eles podem ir para dentro dessa água. A partir do momento, e só que esse movimento tem que ser instantâneo, então esse cristal ele vai e ele volta, ele vai e ele volta. Algumas alterações podem fazer com que esse cristal permaneça dentro dessa água. E aí essa tontura ela fica contínua. Então a pessoa ela fica sentindo essa labirintite, usualmente falada, essa tontura de forma repentina. E existem manobras que a gente consegue fazer com o paciente deitado na maca de reposicionamento desses cristais no local que ele deve estar. Então, a partir do momento que tu reposiciona esse cristal no local, a tontura ela cessa. Então, a labirintite, né, na maioria dos casos, erroneamente, ela é diagnosticada como uma inflamação do labirinto, é labirintite, né? Dá-lhe medicamento. Isso, e dá medicamento, mas acaba que nem sempre o problema é a labirintite. Às vezes existem é preciso analisar, fazer uma certa avaliação para ver qual é o problema. E na maioria dos casos, a pessoa que toma um remédio para labirintite toma por muito tempo, porque o problema não é realmente aquela inflamação. Né? Existem casos, sim, que pode ser labirintite, tomam o medicamento e cessa. Mas tem pessoas que continuam com aquilo recorrente. Então, o caso não é uma labirintite. Pode ser o que a gente chama de vertigem posicional paroxística benigna, que é uma alteração desse sistema de labirinto, que muitas vezes a pessoa acha que é uma labirintite, mas não é labirintite, é a VPPB. E essa VPPB,
ela é tratada com manobras de reposicionamento de cristais. E com o fisioterapeuta ela resolve essa questão, esse problema? Isso. A gente faz a avaliação, é uma manobra, a gente verifica para onde esse cristal se deslocou, porque existem ali na anatomia do pavilhão auricular e ele pode se deslocar para algum desses locais. Então você avalia, vê em que local esse cristal está posicionado e aí reposiciona. Então é uma manobra onde a pessoa ela fica na maca, ela fica deitada, o terapeuta especializado nessa técnica faz a avaliação e faz o tratamento. Isso acontece numa única sessão, tanto a avaliação quanto o reposicionamento. Depois a gente marca um retorno para ver se tudo ocorreu bem ou se é necessário uma nova avaliação e um novo reposicionamento. Mas, na maioria dos casos, esse reposicionamento é finalizado em uma única sessão e já tem os resultados excelentes. Então, pelo que eu estou entendendo aqui, Sara, as pessoas que têm esse problema, até da própria labirintite, que tomam o medicamento de uma forma constante, ou muitas vezes tomam só na hora da crise, procurar um profissional. Exatamente. Né? Exatamente. Acaba que, como ainda é uma modalidade que não é tão falada, não é tão explicada hoje em dia, é comum que o paciente venha com encaminhamento de um otorrinolaringologista, que é um médico especialista nesse quesito do sistema vestibular. A maioria dos pacientes vem por esse encaminhamento, mas o fisioterapeuta ele é um profissional de primeiro contato, então também não há problema do paciente sentir essa sensação de vertigem, de tontura, de zumbido e vir direto ao fisioterapeuta para fazer esse tratamento. Aí a gente avalia, vê se é realmente a necessidade de fazer a manobra ou não é pra gente, a gente encaminha novamente pro otorrino, mas é um profissional de primeiro contato, então não precisa de encaminhamento, basta vir e solicitar a avaliação e a manobra. Então, pelo que eu estou entendendo, o fisioterapeuta atualmente ele trabalha em várias áreas. Exato. Ou seja, aquele fisioterapeuta que trabalhava muitas vezes só com a parte de quando alguém tinha um problema num braço ou numa perna, vai além disso hoje em dia. Vai além disso, exatamente. Ah, entendi. São muitas as áreas, Claro que eu me especializei, acho que a gente tinha mais afinidade, mas existem muitas outras áreas e é sempre importante também para o paciente saber que existem essas especialidades, Porque quando tu vai procurar um fisioterapeuta, é interessante estar verificando o currículo, saber qual é a especialidade dele e ir diretamente naquele que é mais qualificado para aquele problema, Uma outra ação de um fisioterapeuta, talvez muitas pessoas não sabem, na época do Covid, quando as pessoas ficavam internadas na UTI, tinha sempre um fisioterapeuta junto, Por que ele estava junto nesse momento também? Isso. Na parte de hospital, principalmente em UTI, o fisioterapeuta ele cuida, além de tratar e prevenir o fato da pessoa ficar acamada, ficar em repouso, então para minimizar as sequelas motoras de ficar acamada por muito tempo, de ficar sem se movimentar, então prevenir um enfraquecimento muscular, alguma alteração articular. A gente trabalha também no hospital com o sistema cardiorrespiratório, então pulmão e coração. E quando a gente fala em UTI, a gente fala muito em paciente entubado, em uso de ventilador mecânico. E nesse quesito, na UTI, o fisioterapeuta, juntamente com o médico, ele é responsável por fazer todo o manejo ventilatório, por controlar a máquina do ventilador mecânico, Então tudo de parâmetros que é colocado no ventilador mecânico para aquele pulmão, para aquele paciente, é o fisioterapeuta juntamente com o médico que atua, que realiza também em hospitais, Perfeito. Sara, aqui no Centro Médico você atende quais são os dias? Isso. A agenda, ela sempre fica com as meninas da recepção, Sim. Os horários, tudo com elas. Então eu oriento que a pessoa que tiver interesse em estar marcando uma avaliação, converse com as meninas, verifique a data e disponibilidade melhor para cada um. Obrigada pela sua companhia. A entrevista do dia fica por aqui. Curta e compartilhe. E logo mais à noite, ao vivo, Hércules Marcos traz para você o Boa Noite Nova Trento. Nova Trento News, a TV dos neotrentinos. Nova Trento News, a TV que informa e não controla.